E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês tenham tido uma ótima semana. Que vocês estejam aí curiosos para aprender um pouquinho mais sobre a Bíblia, sobre esses livros tão incríveis que nós temos na Palavra de Deus. Então, nós encerramos semana passada os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecidos como o Pentateuco, né? E hoje nós vamos iniciar os livros históricos. O primeiro, nós vamos falar sobre o livro de Josué. Josué é aquela marcha da vitória, né? É como se fosse um filme de guerra. É daqueles bem sanguinários até. O livro leva o nome do seu herói, Josué, filho de Num, o sucessor de Moisés, aquele que substituiu Moisés. Um soldado veterano que agora está com 80 anos de idade. Neste livro de Josué, é contado como os israelitas finalmente atravessaram o Jordão, conquistaram Canaã, a terra que Deus havia prometido que daria a eles. E durante todo o livro, os israelitas seguem conquistando então a terra de Canaã e acontecem ali vitórias miraculosas. Era a ordem assim: conquiste tudo, todas as terras. Mas essa ordem foi dada e nada foi tão fácil. Então, para entrar nessa emocionante aventura, né, desse roteiro de guerra, nós vamos ter estrelando Josué, Caleb, Raabe, Acã, Finéias e Eleazar. Esses são os personagens, assim, digamos, principais ali da história. Então vamos entender melhor sobre essa marcha para a vitória descrita no livro de Josué? Bom, então o que acontece no livro de Josué? Um pequeno resumo para vocês. A narrativa começa com Deus dizendo a Josué para fazer preparações para a invasão. Né? Deus encoraja Josué e aí fala para ele se preparar para invadir as outras terras. Josué envia, assim como Moisés fez lá atrás, ele envia espias lá em Jericó para conhecer o território, né? E esses espias, eles foram protegidos pela prostituta Raabe, que conhecia o Deus vivo, ela conhecia de ouvir falar. Essa prostituta Raabe depois se torna ex-prostituta, né? E sabe quem que ela foi? Ela foi mãe de Boaz, o trisavó do rei Davi. Ela até aparece na árvore genealógica de Jesus, quando você lê lá em Mateus 1. Depois disso, os israelitas atravessam o Rio Jordão. E o poder de Deus, olha só que legal, ele, assim, abre as águas milagrosamente, interrompe as águas, né, milagrosamente. O fluxo de águas que antes era transbordante do rio, para. Né, ele é impedido de fluir. E assim como aconteceu com Moisés na travessia do Mar Vermelho, o povo consegue atravessar pelo meio do Rio Jordão. Após eles terem conseguido essa travessia e entrado na Terra Prometida, os israelitas foram conquistando uma cidade-estado após outra. Olha só quanta emoção ali já, né? Tudo isso aconteceu, sabe quando? Após a queda sobrenatural dos muros de Jericó. O povo rodeou toda ali os muros de Jericó, até que na 7ª vez o muro veio abaixo. Tudo isso pelo poder de Deus, com certeza, né? Mas leiam lá que vocês vão conhecer um pouco mais sobre isso. Na cidade, então, de Ai, nome diferente, né? Ai. Acã, que fazia parte ali do povo de Deus, ele desobedece às instruções que Deus havia dado para o povo. E ele pega para si parte dos despojos, né, que eram os bens daquela cidade. E aí, em consequência de sua desobediência, o que acontece?
uma desgraça acontece. Quando então os israelitas, eles deixam de desobedecer a Deus e passam a obedecer a Deus, eles são bem-sucedidos. Então, assim, na segunda tentativa deles de entrar em Ai e conquistar aquela cidade, agora, obedecendo a Deus, eles conseguem, então, conquistar aquela cidade. Depois vem a Batalha de Gibeão. Os amorreus são atingidos fatalmente por uma chuva de pedras de gelo. A partir dali, os israelitas ocupam o sul e depois o norte da terra, até que finalmente vem aquele período de paz. Cada tribo ali do povo de Israel era designada uma parte do território na qual eles deveriam habitar. Foi dividido tudo certinho, com exceção dos levitas, os quais são dados cidades espalhadas por toda a região. Há também, no livro de Josué, uma série de cidades designadas, sabe para quê? São cidades de fugitivos. Eram lugares de refúgio que ofereciam proteção para fugitivos jurados de vingança. Para você entender um pouco melhor, vai lendo o livro que vocês vão conhecer ali o porquê disso. Mas, embora controlassem a região, os israelitas, eles nunca conquistaram toda a terra completamente, como Deus havia mandado. Por toda a terra havia cidades, como por exemplo Jerusalém, em que ainda estavam nas mãos de jebuseus. Isso você vai estar encontrando sobre os jebuseus lá em Deuteronômio, tá? Enfim, depois de tudo isso, de toda essa aventura, de todas essas conquistas, né, essas vitórias, e o povo, por fim, chegar na terra prometida por Deus, Josué morre. Mas ele deixa em sua mensagem final um grande desafio. Quando ele assumiu a liderança do povo, ele deixou muito bem claro o seguinte: porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês podem servir a quem vocês quiserem, mas eu pergunto para vocês, o que vocês farão? Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele fez isso no início da sua liderança, e até o final ele deixou essa mensagem para o povo, que eles deveriam, não só eles, mas toda a sua casa, servir ao Senhor dos Senhores. Mas aí, então, a gente pode perguntar, né? Por que que o livro de Josué é tão importante assim? A gente já viu outros 5 livros da Bíblia, viu a sua importância, mas e Josué? Por que que ele é tão importante? Josué, ele é um livro difícil, sabia? Ele não é difícil assim na leitura, porque a leitura é bem emocionante, mas porque ele é repleto de descrições de guerra, de conquistas, mortes, sabe, aniquilações. E ali, se você ler, vai até parecer que Deus é um Deus violento e vingativo, mas não é isso. Não é nada disso. Este livro, ele não trata apenas de um relato histórico do que aconteceu, mostrando guerras, essas coisas assim. Ele é muito mais. Primeiro, os habitantes de Canaã não são completamente extintos, né, aniquilados, como algumas pessoas pensam. Os israelitas nunca completaram a tarefa de livrar-se de todos os antigos habitantes e dos falsos deuses que ali habitavam. Esses povos e os deuses, né, que eles adoravam, se tornariam uma tentação para Israel. Por isso que Deus fala que eles tinham que acabar com tudo. Porque eles tinham que acabar com todo tipo de tentação, com todo tipo de falsa adoração. Entendeu? Não quer dizer que Deus é um Deus violento e vingativo, mas sim que Deus, ele queria que aqueles deuses falsos fossem, e a adoração a deles fosse exterminada. Mas, infelizmente, Israel não faz isso, e aí, muitos anos, eles acabam se contaminando com aqueles deuses. Mas, em segundo lugar, eu quero que você leia comigo o livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 8. Leia comigo aí, Josué 1:8. Fala assim, é um dos meus versículos preferidos da Bíblia. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha só,
Que grande recomendação de Deus, nos mostrando para Josué, né, e para o povo, e também para nós hoje, a importância da sua palavra, da Bíblia. Devemos falar sobre ela para aqueles que não conhecem e necessitam ouvir. Devemos meditar dia e noite para que assim consigamos aprender o que Deus quer de nós. Consequentemente, obedeceremos a Ele. É muito lindo, é muito rico vermos as preciosidades que Deus tem na sua palavra. Mas, por último, no livro de Josué, nós vemos mais uma vez também o cuidado de Deus, garantindo e mostrando que está com o povo o tempo todo. Mesmo diante da maior batalha, do maior obstáculo, Deus mostra a sua fidelidade e seu poder. Mostra que Ele é o Senhor dos exércitos, o Rei das nações. As vitórias, as conquistas das terras só foram possíveis não porque o exército de Israel tinha homens fortes, não. Mas foram possíveis porque Deus é quem foi à frente do povo. Porque Deus estava o tempo todo ali. Da mesma forma, Ele está conosco hoje. Muitas vezes nos sentimos sozinhos ou com um grande problema à nossa frente. Mas saiba que Deus está com você. Basta você buscá-lo, confiar e descansar nele, que Ele te protegerá. Eu quero e desejo realmente de todo o coração que este pequeno resumo do livro de Josué tenha despertado em você ainda mais o desejo de ler as Escrituras, conhecer este livro tão especial, cheio de aventuras, né? Cheio de histórias fascinantes, de milagres, e também tenha te mostrado o poder desse Deus único e verdadeiro, que te ama, te conhece e está com você o tempo todo. Não se esqueça disso. E é isso que o livro de Josué nos ensina. Beleza? Que Deus os abençoe. Espero vocês na semana que vem aprendendo mais um pouquinho sobre esses livros tão maravilhosos, cheios de emoção e aventura que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Até mais. Tchau, tchau.